Oi, meus cuscuses, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Como vocês estão vendo aí no título, né? Um vídeo sobre Carlo Acutis. Eu precisava trazer a história dele aqui pra vocês. Eu sei que a história dele assim é muito conhecida, né? Ele tá se tornando assim muito famoso, mas eu precisava também trazer, né, essa história aqui pra vocês aqui nesse canal. Porque ele vai ser muito importante, porque vai ter outros vídeos. Enfim, vocês vão entender, tá bom? Pra quem não sabe, Carlo Acutis, ele criou um site onde ele fala sobre os milagres eucarísticos. E eu queria trazer esses milagres eucarísticos aqui pro canal, né? Contando a história dos milagres. Mas antes eu precisava falar sobre Carlo. Então vamos lá, né? E para os devotos dele, já deixe seu like, compartilhe seu vídeo, comentar alguma coisa aqui embaixo sobre Carlos, né? Carlo, que eu esqueci de comentar e tudo mais, para acrescentar no vídeo, tá bom? Deixa aqui alguma coisa sobre Carlo. O nome completo dele é Carlo Acutis. Eu pensava que era o nome de santo, né? Porque às vezes tem santos que tem nome grande e tudo mais, né? Mas o nome dele mesmo é Carlo Acutis. Ele nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres. Eu tô olhando pra câmera e pra cá, enfim. Em Londres. Os pais dele eram católicos, né? Aliás, são católicos, mas é daquele tipo de católico tipo que a gente conhece, né, hoje em dia, católico não praticante, sabe? Eles raramente iam à missa, ia pra igreja só quando tinha algum evento especial, enfim, né? Mas eram católicos, foram batizados na igreja católica. Os pais deles trabalhavam muito, então ele ficou na responsabilidade de uma babá, o nome da babá era Beata. Então foi ela, né, que começou a falar sobre Deus, sobre Nossa Senhora pro Carlo. E quando ele tinha 4 anos de idade, né, ele tinha mais curiosidade, ele queria saber mais sobre Deus, sobre a igreja. E como os pais não sabiam, né, foi quando os pais voltaram para a igreja, buscaram essas respostas, né, e começaram a levar o Carlo para a igreja. Quando ele fez 5 anos de idade, eles estavam numa missa, foi na igreja de Nossa Senhora da Pompeia, que o Carlo viu Nossa Senhora vindo até ele e entregando um coração. E a partir daquele momento, né, aquela criança de 5 anos de idade começou a ser mais devoto de Nossa Senhora. E ele teve uma vontade muito, muito grande de receber Jesus na Eucaristia. Só que como ele era muito criança, não podia, né? Mas ele insistiu, 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 insistiu bastante, até com que 7 anos de idade levaram ele para falar com o padre, né? E aí o padre autorizou. Só que para não gerar assim escândalo, né? Porque era uma criança, ele fez a primeira Eucaristia no mosteiro de São Ambrógio, em Milão, né? E foi lá que ele recebeu Jesus na Eucaristia. E a partir daquele momento, mais e mais, ele se tornou mais devoto, mais presente na Santa Missa, ia à missa todos os dias, rezava o texto todos os dias e se confessava uma vez na semana. O tempo passou, né? Agora a gente vai contar quando ele tinha 11 anos de idade. Quando o Carlos completou 11 anos de idade, ele criou um site, né? Aquele site que eu falei, para falar sobre os milagres eucarísticos. E aí ele viajava para os lugares, né? Coletava informação e escrevia. E o Carlo também, né? A família do Carlo, eles eram muito ricos. Só que Carlo, ele era muito humilde, né? Ele seguiu o exemplo de São Francisco. É tanto que ele pediu, né, para quando ele morresse, fosse enterrado em Assis. E também pediu à família para comprar uma casa, né? Ele também tinha uma casa em Assis, né? Então ele ajudava bastante as pessoas. Tem um exemplo que um dia ele estava voltando para casa, né, caminhando, e encontrou um mendigo, né, descalço. Então ele tirou o sapato e deu para aquele mendigo e voltou para casa, né, a pé e descalço. A mãe dele falava também que sempre sumia lençóis, casacos, né, de dentro de casa e sabia que era o Carlo que pegava para dar para as pessoas. Todos os dias também ele distribuía, né, alimentos, comida, água, enfim, sempre estava ajudando as pessoas. Com 15 anos de idade, né, no dia de domingo, ele saiu para almoçar com a família.
E aí, a avó dele, a avó materna, chamada Luana, viu que ele tava com umas pintinhas vermelhas no corpo, né, no rosto e tal, e achava que era só picada de inseto, né? Não ligaram muito, não. Não deram muita importância. Isso na segunda-feira, quando ele chega da escola, ele passa mal e tá com febre, né? E aí ele toma remédio pra febre, achava que era só uma febre mesmo, sabe? Um passamento. Na terça-feira, ele liga pra avó dele, dizendo que tinha urinado sangue, né? E aí, depois dessa ligação, ele se deita e já não tem mais nem forças para se levantar. É quando a avó avisa os pais, né? E eles levam ele imediatamente para o Hospital São Geraldo em Moci. Esse hospital, né, ele cuidava de assim doenças muito graves. Foi quando ele foi diagnosticado com leucemia fulminante M3. Essa doença ataca essa doença, né, ela ataca os órgãos de baixo para cima até chegar no cérebro. E no caso dele não tinha mais o que ser feito, né? Já estava no estágio muito avançado. Só o que eles podiam fazer é dar alguns remédios para que ele não sentisse tanta dor. Quando ele soube disso, ele se manteve calmo e sereno. Ele disse que ofertava todas as suas dores pelo Papa Bento XVI e por toda a Igreja Católica. Ele passou 2 dias só internado e morreu no dia 12 de outubro de 2006. Muita gente foi pro seu velório, pro seu enterro. Aquelas pessoas que ele ajudava, sabe, aqueles mendigos, enfim, era muita gente mesmo. Depois que enterraram ele, né, a mãe dele sonhou, né, ele falando que tinha deixado algo escrito. E como ele não tinha diário, nem um caderno de anotações, eles procuravam, né, por toda a parte e achavam que era tipo um testamento, né, deixar algo escrito, então era como se fosse uma carta, um testamento, mas não. Até que encontraram, né, pegaram o seu computador, encontraram no computador o site pronto, né, o site sobre os milagres eucarísticos estava pronto. Antes dele morrer também, né, como ele era filho único, ele pediu para a mãe dele não se preocupar, porque ela teria outros filhos, né? Só que os médicos já tinham dito para ela, né, que aquele seria seu único filho, que ela não podia mais ter filhos. Mas 4 anos depois da morte de Carlo, a mãe dele engravida de gêmeos, né? Então ela tem essa graça. E o site, né, a Igreja Católica, a nossa igreja, oficializou esse site e traduziu em várias línguas. Esse site é incrível, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Então, a história de Carlo, né, começou a ser assim bem famosa, né? Ele passou a ser muito conhecido e muitas pessoas começaram a rezar pela sua alma, né? Pedir mesmo a intercessão pela sua alma e alcançava graças, alcançava até milagres, né? Nós católicos acreditamos nos santos, né? Pessoas, homens e mulheres comuns que viveram aqui na Terra, mas que praticaram a fé, a caridade, a esperança, né? E alcançaram a salvação e estão junto de Deus intercedendo por cada um de nós. Mas para a pessoa ser santo, tem que passar por um processo, né? Primeiro a pessoa é servo de Deus, depois venerável, depois beato e por último é canonizado e vira santo. Então, Carlos, para algumas pessoas, já era santo, né? E no dia 23 de janeiro de 2019, eles abrem, né, a catatumba de Carlos e eles têm uma surpresa. O seu corpo está bem preservado, né? Lembrando que eles não fizeram nenhum procedimento para que ele estivesse assim, sabe? Eles realmente tiveram uma surpresa muito grande. E os seus órgãos estavam intactos. A única coisa que estava assim, meio ressecada, né, era o rosto que era, né, tinha sido muito exposto e as mãos. E aí o que eles fizeram? Levaram para um especialista, eles fizeram como uma máscara de silicone, sabe? Com todo cuidado mesmo para parecer com pele mesmo humana, né? E nós temos aí o corpo do Carlo, né? Que por sinal assim é belíssimo, né? E eu vou deixar aqui também para vocês verem, tá bom? Mas apenas as mãos e os rostos tem essa parte de silicone, tá bom? Mas o resto é dele mesmo, é intacto. Depois, né, de todo esse processo, levaram, né, o seu corpo
para a Basílica de Santa Maria Maior. E no dia 10 de outubro de 2020, ele foi beatificado pelo Papa Francisco. E o milagre, né, da sua beatificação aconteceu aqui no Brasil, que eu vou contar agora para vocês. Existia em São Sebastião, né, uma mãe chamada Luciana com o seu pequeno filho de 3 anos chamado Mateus Viana. Esse menino, ele tinha um problema no pâncreas, que tudo que ele comia ele botava para fora, sabe? Não segurava. Até os alimentos líquidos, né, líquido que ele bebia, ele também provocava. Então ele não podia comer nenhum alimento sólido. E no dia 12 de outubro de 2013, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, eles foram para a missa. E nesse dia tinha uma relíquia, né, de Carlos. E aí o padre estava abençoando as pessoas com essa relíquia, né? E quando, né, ele foi abençoar o Mateus pediu para o Carlos para ele parar de vomitar, né? E assim ele fez o pedido, né, e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele pediu para a mãe dele um prato de arroz com bife, batata frita, né? E a mãe dele deu, né? E aí foi quando ela percebeu que ele estava tentando mastigar, que nem mastigar ele sabia, né? Então ele estava tentando mastigar e a partir daquele momento ele não passou mal, né? Ele não provocou e nem nada. E isso foi em outubro, né? Em fevereiro levaram ele para fazer outros exames e o médico falou que o pâncreas dele estava tudo normal, é como se ele nunca tivesse adoecido, né? Então foi realmente um milagre. E trouxeram, né, os padres, as pessoas vieram tudo para cá para estudar nessa. Então os padres, os bispos, enfim, né, as pessoas lá da Cúria Romana vieram para cá, né, para realmente estudar. Nós católicos sabemos que é um processo muito grande, né, para estudar mesmo se é um milagre realmente, né. Então eles passaram muito tempo examinando e tudo mais. E depois de tudo isso, né, de 2013 até chegar ao dia 19 de novembro de 2019, o milagre foi aceito. 19 de novembro de 2019. E como eu falei, né, ele foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. Então é isso, um pouco da história sobre Carlo Acutis, né? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com uma pessoa, né, que é devota, com os devotos do Carlo Acutis. Comenta aqui embaixo mais alguma coisa sobre ele, tá bom? E vamos rezar para que ele já é beato, né, mas que ele possa realmente ser canonizado. E é isso. Carlo Acutis, rogai.